Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fenomenáticos. Agradecemos vocês do fundo do coração por todo esse prestígio de estar acompanhando a gente em todas as mídias sociais. E hoje é um episódio, talvez um dos mais especiais que a gente está gravando aqui nessa primeira temporada. Hoje eu tô com um amigo de infância, com a maior história de superação que eu pude vivenciar, assim, na minha vida, sem ser algo de uma pessoa famosa, sem ser algo que eu vi pela televisão, que eu vi ali no dia a dia. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Márcio Vinícius. Muito obrigado, cara, pela sua presença. Satisfação máxima. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Tamo junto, Gui. E é isso, cara. Hoje a gente trouxe o Márcio aqui. A gente vai contextualizar aí grande parte da vida dele. Ele é um rapaz novo pra caramba. Tem uma história de vida muito foda. E a gente vai trazer, vamos subdividir aí essas etapas. Mas antes da gente começar, eu quero que você me fala hoje aonde você atua profissionalmente e nas horas vagas no lado esportivo. Quais são os esportes que você executa? Muito prazer estar aqui. Muito obrigado, Tag, por ter convidado. Ficou até meio sem jeito. Fica à vontade, cara. Fica aqui, solto, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É uma honra estar aqui. Parabéns por esse projeto ao qual você alcançou, né? Seus sonhos e tudo mais. Fico feliz em ver amigos meus de infância conseguindo, né, alcançar patamares maiores na vida, alcançando sonhos e sem perder a essência, né? Isso que é o mais importante. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui mesmo. Obrigado mesmo, irmão. É uma honra nossa, cara. Pode ter certeza que eu tenho o mesmo sentimento que você e torço muito por você. Bacana. E quando eu idealizei esse projeto que tem uma vertente esportiva de falar assim, putz, eu vou trazer os maiores fenômenos que eu conheço da minha região, do meu convívio, de todos os esportes, trazer para ter esse feeling de como é a vida do cara, né? Contar como é ser aquela pessoa, aquele esportista dedicado e tal. E aí, bacana. Pô, não fazia sentido se eu não trouxesse você, né? Pô, obrigado. Então é isso. A gente voltando aí para aquilo que eu tinha perguntado, hoje, onde você trabalha e quais são os esportes que você pratica? Sim, hoje, graças a Deus, né, trabalho na área comercial do varejo do Banco Itaú, né, tenho pouco menos de um ano já na área, ao qual venho me reinventando cada vez mais, porque foi uma área bem distinta ao qual eu, né, trabalhei toda a minha vida. E paralelamente isso, eu mantenho minha vida ativa no esporte, né? Que é uma das coisas que eu não consigo. Costumo até brincar que a minha terapia é o esporte, né? Ao qual eu faço musculação e também o CrossFit, que é a minha base hoje, né? Que me trouxe, resgatou aquela sensação de jogar futebol, por exemplo, ao qual eu sempre joguei a vida toda até ocasionar, né, no ato ali do meu acidente, que o que me resgatou para a vida esportiva mesmo foi o CrossFit. E quero agradecer desde então o Dedé. Falou, Dedé, tamo junto, que foi um amigaço, né, de infância também ali, que abriu o Cross, né, que até então hoje que me patrocina e que me reabilitou para a vida, irmão. Que se eu tô aqui hoje, graças a Deus primeiramente, mas foi ele que foi um cara ali que olhou com outros olhos e falou, vem aqui, vou te reabilitar e tudo mais. E o Cross hoje é realidade, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas hoje ao redor do mundo. E é isso, eu não me vejo sem. Eu costumo até brincar, a hora que Deus falar para mim, filho, dá uma encostadinha aí, sossega aí um pouquinho. Aí beleza, mas enquanto eu tiver fôlego, vou estar ali fazendo o que eu mais amo. Maravilha. Agradecer ao Dedé aqui também, Dedé. O que você fez por esse cara aqui, cara, não tem preço. Inclusive, depois você futuramente vai ser um convidado para estar aqui contando a sua história aqui pra gente também. Bacana. Em gratidão pelo que você fez, né? E um outro detalhe, cara, que eu acho importante, assim, a gente contextualizar, né? Pô, eu conheço você de infância e tudo mais, mas pro público que não conhece. Vamos destrinchar um pouco da sua vida, né? Perfeito. Origem humilde. Sim. Criado, separado dos pais, né? Sim. E morando num bairro onde, tipo, muitas das coisas que você aprendeu foi ali, tipo, você sozinho, você com os amigos, estudando em escola pública desde sempre. E eu queria que você contasse, assim, como que foi
a sua infância, desde o momento que você se lembra dentro do cenário que você estava inserido ali, né? Sim. Porque a gente sabe que, pô, sua família é grande pra caramba. Eu conheço alguns parentes seus em comuns que são meus amigos também. E até pra gente falar um pouco dessas figuras importantes que moldou esse menino, né? E aí, num segundo momento, talvez porque... São duas perguntas, dois levantamentos, porque talvez está muito interligado essa paixão por esporte que sempre existiu. Sim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como que era a sua infância, do que você lembra, assim, e dos primeiros passos que você deu no esporte. Então, Gui, minha primeira, assim, falar de família, né? Fui criado pela minha tia-avó, porque minha mãe biológica em si, ela me teve muito nova, né? Teve umas histórias assim que ela sofreu traumas na infância, por questões da vida mesmo. Sim. Aquela época era uma época mais difícil, ainda mais para as pessoas humildes, sempre vai ser difícil, né? Não tem como nivelar isso, né? Mas assim, tive uma infância humilde, fui criado pela minha tia-avó, né? Que hoje é a minha mãe de coração, que eu amo, Maria Celina. E não somente ela, tinha as irmãs delas também, todas mulheres solteiras, né? Criando seus filhos de uma forma muito louvável, costumo dizer assim, porque com pouco elas fizeram muito, né? Empregadas domésticas. Minha mãe, por exemplo, trabalhou ali grande parte da vida em creches, né, cuidando de outros filhos de outras pessoas ali, que ela amava isso, né, ela sempre foi de se doar pelas pessoas. Então não tenho o que reclamar em termos assim de criação, né, valores, princípios, né, e que me fizeram ter a mentalidade que eu tenho hoje, de certas coisas que a gente vê no dia a dia que às vezes a gente acha que não é certo, né? Ter o parâmetro de vida. Não tive pai, né? Pai nunca conheci. Minha mãe biológica até então tenho pouco contato, mas não tenho rivalidades ou algo assim do tipo. É porque a vida foi me levando mesmo. Aquilo que a gente costuma brincar, a mãe é quem cria, né? Sim, sim. Mas a minha mãe biológica teve a vida dela, tudo certo. Graças a Deus com saúde, tá tocando a vida dela, mora aqui em Ribeirão mesmo. Mas a minha mãe adotiva, que eu considero mesmo minha mãe assim, de coração, sempre fez de tudo por mim. Criou, cuidou de mim, dentro daquela, né, realidade que vivíamos, não tínhamos luxo, mas graças a Deus, ao esforço dela, sempre pude ter ali bom convívio com amigos, com pessoas do bem também, né? E minha infância, cara, foi uma infância, assim, dentro daquilo que ela pôde me proporcionar, foi uma infância que costumamos dizer raiz, né? O moleque ali brincava na rua, se passasse do horário, era aquela chamação, vem tomar banho, vem pra isso, e se não obedecesse era ripa mesmo. Então, aquela infância raiz, né? Aquela década de 90 que a gente tá acostumado, né? Que só ficaram mesmo na lembrança, né? Não tinha aquela questão tecnológica, era no tete-a-tete mesmo, então eu gostava, eu amava brincar pique-pega, né, que tinha, pique-esconde, bolinha de gude, nada diferente do que muitas, né, crianças viviam naquela realidade. Porém, né, tive muito amor ali da minha família, dos meus familiares, dos meus primos, né, das minhas tias. Eu não tenho o que reclamar, cara. Hoje o que eu sigo de padrão de vida, acredito que todos nós, como temos, quando a gente tem memórias afetivas boas, a gente leva pro resto da vida e dá o norte para o que seguir, para que seguir, né? O que a gente vai fazer, isso é certo, isso é errado. Então ali naquele começo de vida ali, eu me vi ser livre, né? Óbvio, era um moleque hiperativismo, tinha um hiperativo mesmo. Hiperatividade, alto, né? Nossa, era muito levado, irmão. Era aquele que, tipo assim, deixava todo mundo de cabeça em pé, se deixasse. Mas, dentro disso, minha infância foi muito boa mesmo. Né, tive ali, igual você falou, estudando em escola pública, comecei ali no prézinho, no Manuel Pena, no berçário, lá naquela escolinha dos bancários, sabe? Sim, que existe até hoje, né? Existe até hoje. Então comecei no berçário, fui para onde ela trabalhava, na Paula de Tarso, que tem até hoje também, que é ali perto ali do novo shopping agora. E comecei desde sempre lá no pré-3, quando eu tinha ali meus 6 anos de idade.
né, lá no Manuel Pena e fiquei até o fim da adolescência ali. Então foi muito satisfatório. Muito legal, né? O que eu lembro, assim, dessa época, principalmente dessa época de escola, né? A gente sempre foi amigo, mesmo tendo 1 ano de diferença ali. Sim. De você estando numa sala e eu na outra. Mas o que me admirava mesmo, assim, cara, porque talvez a galera não vai saber tanto que é isso hoje, uma vez que acho que tem talvez mesclas de salas. Por exemplo, a gente lá começou numa sala e foi até a 8ª série com as mesmas pessoas. Pessoas. Era primeiro ano B. Sempre B pra sempre. E o A sempre. É verdade. Até inevitavelmente criava uma rivalidade entre isso. No futebol e outras coisas. Que tinha muito também na época, né? Mas enfim, demais. A gente... não que isso não permitia a gente não ser amigo das pessoas de lá, mas criava. E o que eu admirava muito na época, cara, que eu me lembro, era o tanto que a sua sala lá, vocês eram muito unidos. Não sei se você tem essa mentalidade lá ainda. Pô, eu lembro do Gabriel, tanto dos dois lá, do Toledo e do Gabriel da sorveteria. PH, tinha o Paulo Henrique, que eu vejo ele direto, o Otávio, que tá no Outback agora. O Leandro, que depois veio estudar comigo na 4ª série, né? Sim. Tinha essa galera, era... Que mesmo não sendo, às vezes, da mesma classe, mas a gente se interligava, né? Ou seja, o esporte, né? Sim, por exemplo, que vai levando futebol, depois, A gente gostava muito, né? Essa galera aí que você mencionou. E era uma galera, essa que eu citei, cara, uma galera muito boa, né? Boa. Do futebol falando, provavelmente. Futebol. Aí a gente vê que não era só o talento que virava, porque tanto ali quanto o Leandro que eu citei, o Léo, o Leonardo, jogava muito, enfim, outras figuras ali que você vê, falava, caramba, como que não virou no esporte, mas... A nossa região ali, Manuel Pena, São José, até os mais antigos ali... Muita gente boa. O Esquerda. Rafinha. Os caras eram seleção. O Antero, era gente muito boa. Fala. Tinha o Julinho também, baita do negão, ele só... O Julinho morava na rua, depois da rua ali da minha casa. Ele era bom de bola pra caramba. Também, às vezes ele passa na rua lá de casa. Bom de bola. E eu olhava aqueles caras, eu falava, poxa, eu quero ser igual esses caras aí. A gente, às vezes, eu nem me espelhava tanto nos jogadores famosos. Porque a gente não tinha essa noção, a gente olhava o cara que tava mais próximo da gente, né? Porque a realidade que a gente vê na televisão e outras coisas era uma realidade muito distante, né? Eu falo assim... por essa forma, similaridade aí de ser pessoas de classe baixa ou classe média baixa, não tinha como você replicar aquilo que tinha na televisão. No entanto, que quem tinha um MP3 no celular naquela época você falava assim, caramba, né, igual ter um iPhone hoje, né? O iPhone, exatamente. Mas o tanto que isso, assim, mesmo não que a gente não se espelhava nos jogadores em si, né? Que mas era uma realidade. Mas só que a hora que a gente via ao vivo era outra coisa. Aí falava, pô, aquele cara, ele joga muito. Sim. Pô, quero ser, olha isso e tal. E era muito que a gente ficava falando, poxa, como que não virou, né? Esses caras. Sim. Então, isso que quando eu comecei a ver, igual você falou, quais foram os meus inícios, os primeiros passos no esporte, eu lembro até hoje, cara. Eu não gostava de nada que era esportivo até meus 6 anos de idade. Eu era criança ainda, só queria brincar, correr, carrinho. Correr, essas coisas assim, né? Videogame, que poucos que tinham era o Nintendo, o Mega Drive. Naquela época, assim, se uma pessoa da sua rua tinha videogame, todo mundo jogava. Não existe um individualismo. Na minha rua era assim, pô. Que nem eu tenho o vizinho, né? Que é o meu irmãozão, né? Que é o Matheus, né? Lá de São José. Que eu levo pra minha vida até hoje, fora os outros também, né, de infância e tal, você também, cara, vários, que hoje, às vezes, no dia a dia, a gente não tem tanto contato em si, por conta da correria, mas enfim, ele era o único que tinha um Nintendo, igual você falou. Eu esperava, porque a gente estudava em períodos diferentes, quando ele estudava de manhã, eu estudava à tarde, e assim vice-versa, e aí eu ficava esperando ele chegar da aula, pra poder jogar um game e ficar brincando e tal. Mas aí, retomando a questão do esporte, quando eu entrei no Marinês, que tive a primeira aula de educação física, foi ali que a coisa deslanchou, assim. Falei, caramba, que legal. Eu lembro que a quadra do Marinês não era nem coberta, nas antigas mesmo. Também. Era a minha primeira série, teve primeira aula de educação física. Aí a professora vinha com várias bolas de basquete, não era só futebol, né? Porque às vezes a gente tem aquela... Handball, tinha um monte de coisa. E a primeira aula foi de queimada, aquela brincadeirinha de queimada, e ali eu já... Pô, que bacana. Aí foi o futebol. O primeiro dia foi um fracasso.
Malemar sabia chutar a bola, filho. Mas depois foi evoluindo. Esquece, pai. Nossa senhora, o negócio... Os caras falando, na hora, sabe aquelas que tipo assim, ó, vamos escolher aqui, no 2 ou 1, por último. vamos no toquinho aqui, eu ficava por último. Aí pra completar o time, os caras olhavam, vai esse cara aí mesmo, vai, vamos aí. Aí tinha as panelinhas dos caras e tal, tudo mais, mas eu fui me adaptando, não, eu quero isso, que legal, vamos, né, aprender um pouquinho como é o fundamento, que aí veio a escolinha do Sonoel lá no Manel Pena. Que foi uma lenda lá, né? Uma lenda. Pegou todas as gerações. Pra quem não conhece, Sonoel, onde o Sonoel estiver, pô, um abraço, Sonoel. Porque ali eu aprendi fundamentos, porque ele colocava a gente que era mais novinho pra jogar com os mais brutos, né? Sim, era uma socialização que tinha ali, né, cara? Uma socialização. E nisso, a pergunta se dá, esse questionamento, porque assim, hoje, cara, você saiu de uma esfera que você é referência para as outras pessoas. Sim. Então, por isso que eu tô te perguntando. Você citou várias pessoas aí que eu conheço, que é da nossa infância, que às vezes o cara nem sabe que ele foi inspiração e referência pra gente. Cara. O cara vai falar assim, não, tipo, só fui lá e fiz minha parte nessa época. É o que você citou, tipo... A gente teve o privilégio de estudar numa escola estruturada, apesar de ser uma escola municipal, que é estruturada até hoje. Até hoje. Eu acho que foi eleita por vários anos consecutivos a melhor escola municipal, assim, do estado de São Paulo várias vezes, cara. Eu sei que é uma das referências mesmo, até porque eu vejo que há muitos professores querendo dar aula lá quando passam nos concursos de pontuação. Bacana. E eu vi a Marisa, ex-diretora lá, ela tá na direção de ensino, que é no mesmo prédio que meu pai trabalha. Que legal. E aí, às vezes, quando eu vou lá de manhã, eu já vi ela algumas vezes. E ela, mesma coisa, tipo, reconhece a gente. Você sabe como que é. É a mesma coisa igual quando a gente vai votar lá. Sim. Tipo, você vê todo mundo e você vê, caramba, essa estrutura já tinha desde a minha época. Porque a gente tá falando... saudade, né, irmão? A gente tá falando de 20 anos atrás, pelo menos, né? E tudo, questões de ensino, que nem eu era um cara, tipo, que eu gostava da resenha na classe, né? Da turma ali, eu era intermediário, né? Nem do fundão, mas nem da frente. Ficava ali no meio e tal, gostava de estudar, necessário para poder passar de ano, sim, mas às vezes eu gostava da resenha. E mesmo gostando da resenha, pra você ver, o ensino era tão bom que fazia a gente aprender. Os professores, eles tomavam a nossa atenção de uma certa forma, que, não dizendo que os professores hoje são ruins, pelo amor de Deus, professor é professor, irmão, sabe? Mas eu falo da estrutura em si da escola, né, cara? Por ser pública, né? Sim. Às vezes a gente tem a noção, tipo assim, que escola pública é ruim, é péssimo, lógico, tem que melhorar muitas questões, mas aquela em especial, cara, formou muito cidadão bom hoje pra vida que nem eu, por exemplo, tenho noções básicas de matemática, qual da Maria Inês. Sim. Ela daquele jeito meio porra louca dela lá e tal, mas ensinava. Ensinava. E entre outras professoras também. Mas em termos de esporte, educação física, só peguei gente boa também, cara. Que tanto na parte teórica, mas a prática em si não era só aquela questão, ó, pega a bola, os meninos vão pro futebol e as meninas vão pro vôlei. Tinha, assim, às vezes essas aulas assim, mas quando tinha as dinâmicas em si, aquilo aqui que despertou mais ainda o amor pelo esporte, cara. Então ali foi a base de tudo. Aquela escola ali só tenho gratidão pra vida inteira, cara. Muito bom, cara. E aquilo que você falou, assim, cai num ponto que às vezes não é nem o professor em si. As novas gerações, elas não estão sendo educadas, né? A gente era educado de uma forma que o professor tinha credibilidade com o que ele falasse com a nossa mãe. Se a nossa mãe tivesse que ir lá, era raro uma mãe que tendenciosamente favorecia o seu filho em detrimento do professor. Senão ela mesma ia ficar isolada entre outros pais ali. Porque tinha aquela cultura, assim, do respeito ao professor. Ó, você não tá fazendo a lição, por quê? Se chegar em casa, o bicho, o pau vai comer. Pegava mesmo. E pegava, viu? Não era brincadeira, não. Dona Maria Celina magrinha, mas batia aqui. Então, batia doído. Doído. Eu falo muito com a minha esposa, que tá aqui hoje. Eu falo, olha, Maria Celina... Hoje, a minha mãe é um amor, cara. Tem uma espiritualidade que quem chega perto, não é porque é minha mãe, não, cara. É porque tem pessoas mesmo que você gosta de ficar do lado, né? E ela é uma. Né? Só que ela, pai, não tinha como, porque eu era um moleque levado demais. Nossa, deixava qualquer um de cabelo em pé. E ela foi uma mãezona, assim, e é até hoje excepcional. Mas naquela época tinha o respeito, né? Pregava-se sim o respeito a professores, ao próximo, ao mais velho em si, né? Então, acho que meio que se perdeu nessa nova geração hoje um pouco isso, né, cara? Não sei se o professor o professor alienado, mas enfim. O professor não tem mais tanta autonomia, porque ele
pegou numa função que, tipo, ele não tem que te ensinar matemática, português, ele tem que educar uma pessoa que não é educada em casa. E não ela é não vem com educação, não é esse papel. Cara? O cara tem que ir ali te dar a teoria do que você tá ali para aprender. Isso é a básica. Lógico que tem o relacionamento, né? Mas isso tipo, mas já adquire uma certa naturalidade, né? Não é uma coisa, é uma coisa de convivência. Poxa, mas coisas da sociedade. Mas faz parte, né? Dessa evolução e a gente vai ter que, em dado momento, mudar isso com os nossos filhos e isso sendo replicável, né? Os mais novos que estão mais presentes nas nossas vidas, cabe a nós agora que estamos já numa etapa de vida, né? Ali na meia-idade, poder orientar, amigão, faz aqui, menininho, não vai por esse caminho não, respeita aqui, calma, né? Então hoje a gente entende muitas coisas, igual você falou, nós somos espelhos para os mais novos que estão chegando, né? De alguma certa outra forma, pessoas estão nos olhando, né? Então cabe a nós ser um bom exemplo, independente da classe, da onde estamos inseridos, tem que ter pelo menos eu carrego isso comigo sempre. Não, né? mas tem que nem ter. sempre foi assim. Mas eu sempre levei isso comigo. Poxa, se um dia eu chegar em tal lugar, eu quero ser lembrado por ser um cara bom, assim, no sentido de pessoa, né? Então é isso que eu levo pra minha vida também, né, Gui? E eu acho que até aplicando a isso, cara, eu acho que essa geração tem uma tendência a ser muito mais parada do que a da nossa época. Então, hoje em dia você vê muito mais crianças e adolescentes obesos do que na nossa época de criança, que era um pouco mais difícil de ver. Não é que não existia, mas era um pouco mais difícil. Porque as pessoas estavam mais assim... ativas, né? Não tinha tanta tecnologia para deixar a pessoa parada. Exatamente. Ela veio para dar uma comodidade, mas aí trouxe comodidade demais. Igual, por exemplo, comida. Como a gente tinha que ir no mercado realmente ir lá, pegar na base mesmo, fazer a comida em si. Isso, no geral, era raro os momentos que você... quero um lanche aqui. Comprar alguma coisa. Vou comprar. Ou então até mesmo para comer um lanche, você tinha que ir até o lugar e tal. Tem isso hoje, sim, mas a maioria, igual você tá falando, esses índices de obesidade, que nem eu tô agora na faculdade fazendo educação física, o que mais alarma, cara, os índices de obesidade só tende a crescer, só tá crescendo, né? Então, por quê? Porque como a praticidade, às vezes, ou até outros fatores também mentais, né? Mas traz isso traz em evidência, a né? falta da atividade. O corpo é uma máquina, irmão. O corpo é feito para se movimentar, não adianta. Inevitavelmente. Cara. Uma hora vai chegar, uma hora a conta chega e chega de uma forma que às vezes a pessoa não tem uma cultura de... eu vou caminhar pra me sentir bem. Não, eu vou caminhar, vou ficar cansado, não vou ficar quietinho. Vou transpirar, né? Desse jeito. Não... Aí disso vai... Obviamente, cada um tem sua correria do dia a dia. Eu costumo até falar pros meus amigos. Todo mundo que eu chego perto, eu falo, e aí, irmão, vamos treinar. E aí, bora lá. Vamos treinar, fazer um treino. Mas tá corrido dia a dia. Eu falei, eu sei que tá corrido, mas, poxa... Acorda um pouquinho mais cedo. Encaixa, né? Encaixa ali, cara. É igual eu costumo dizer que é igual encaixar uma hora pra Deus. Sim. Independente da religião. Mas a gente tem que se conectar com o divino, sabe? É a mesma coisa com o seu físico que vai ajudar o seu intelecto, irmão. É uma coisa que tá interligada à outra. Às vezes também, às vezes não, sempre. Tem que ler um livro também ali. Sim. É uma coisa que tá interligada. O dia tem 24 horas para todo mundo, né? Eu não sou um exemplo de falar, porque também tô falhando com minha parte física. Tá mas jogando assim, fute, eu tenho essa consciência, tô nada. Cada vez que eu vou jogar é uma tristeza maior, cara. Pode crer. Você vai ficando mais pesado, você não vai conseguindo executar, seu cérebro o metabolismo tende agora a diminuir. E aí você vai jogando com um cara mais ruim, aí chega uma hora que você fica mais ruim que os caras que já são ruins. Aí você fala, não, é melhor eu só assistir e tal. Não, mas é bom praticar, mesmo que for com os ruins ali em si, mas você tá se movendo. Se movimentando. Você vai por esse princípio. Vou... Tem que virar essa chave. Vou ali jogar e tal, pelo menos você tá se movimentando. E isso o seu corpo vai agradecer muito, cara. Muito, por conta da saúde, irmão. Entende? Então é muito bom. E traçando esse paralelo aí do futebol, já pra gente passar pra fase dos treinos, eu me lembro que você tentou ser jogador de futebol até uma grande etapa ali, aí chegou um dado momento que você falou assim, putz, vou virar a chave porque não vai dar certo pra mim, tenho que trabalhar e fazer outras coisas, e aí você, vamos se dizer assim, o seu foco que era o futebol, não que você não se dedicava nas outras áreas, mas ele para de existir momentaneamente, aí
academia vira o esporte da vez. Como que foi essa transição? O que acontece? 7 anos, né, comecei no futebol, na escola, né, lá nas ações sociais que tinha nos bairros, né, enfim... Amor à primeira vista, e fui levando até os meus, assim, para tentar ser jogador mesmo até os meus 18. Nesse percurso fiz várias peneiras, testes, enfim, mas eu não tive aquela realidade que acho que 90%, né, de quem ou não chegou ou não teve ascensão no futebol se depara, né? Aquela questão, falta de oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de correr, treinava. No futebol, por exemplo, eu não era aquele fora da curva. Tanto é que minha posição era mais ali... Costumo dizer, o cara não é tão bom, vai pra zaga, pai. Então, mas assim, eu era rápido. Eu gostava muito de correr. Eu era muito rápido e forte, né? Então, eu tinha, assim, uma qualidade de fundamento ali e tal, mas não... necessariamente para ser um Neymar da vida, um Ronaldo, Romário. Não, esses caras é fora da curva, Rivaldo e tal. Não, mas eu era um cara que me espelhava em ser o pitbull ali. O que fazia o, entre aspas, o jogo sujo, né? Na resenha nossa e tal. Então eu sempre joguei de volante, zagueiro ali, tudo mais. Por mais que a minha estatura é um pouco baixa, mas eu tinha muita impulsão e rapidez, cara. O atacante olhava assim, eu era um cara muito aguerrido, sabe? Então não tinha bola perdida. Eu era aquele que gostava da treta mesmo. Não, é dividida, bora, eu tô ali. Se saísse machucado depois e tudo mais, fazia parte. Esporte é contato e vamos que vamos. Então tentei. A minha ascensão mesmo, assim, que eu olhei, eu falei, poxa, acho que agora vai. Quando eu entrei no comercial em 2008. 2008 eu tinha ali Eu lembro, eu até passei numa época, eu fui em uns jogos com você, eu lembro da gente jogar fora, por mais que fosse outra categoria, você meteu um gol de esquerda, cruzando lá no em Jaboticabal. Não vou saber, Jaboticabal, pai. Você levou a bola assim, você foi fazer. E ninguém entendeu nada, eu comemorando sozinho, eu lembro disso até hoje. De esquerda, cara. De esquerda eu fui cruzar, na verdade eu vou errou, mas deu certo. Errei, mas tipo assim, eu fui numa vontade, cara, eu lembro que eu fui cruzando o campo inteiro, fazendo tabela com o meio de campo ali, eu tava na lateral, e fui indo e fui cruzar a bola foi, caiu. Eu falei, nossa, desse lance. Saiu, vamos, e todo mundo, o que aconteceu? Foi gol, beleza. Então, tipo, naquela época foi a minha ascensão mesmo, só que aí eu me deparei com uma falta de estrutura, não falando mal a instituição, né, Comercialina, jamais. Mas o clube passava por sérias dificuldades financeiras, tanto é que foi numa época que estava cogitando em leiloar o estádio em si. Então era uma época que era tipo assim, pô, vamos fazer um treino ali? Vamos. Aonde? Vamos ali no Bafo ali, pô. Era desse naipe. Então, tipo, eu peguei aquela esperança, falei, bom, agora vai. Só que eu peguei muitas questões mesmo, falta de empresário. Eu não tinha incentivo financeiro naquela questão. Para mim, por exemplo, comprar uma chuteira eu tinha que trabalhar. Se deslocar até lá é uma série de fatores, a alimentação... E a pé várias vezes, ia pro treino. A alimentação era a mais básica possível, várias vezes, que nem a minha mãe, ela não tinha o luxo para me dar, nunca faltou nada. Mas assim, às vezes a gente tinha só o arroz e a farinha para comer, sabe? Nada diferente da maioria dos brasileiros que se deparam às vezes com dificuldade financeira. Mas ela sempre fazia, eu até falo para minha esposa, às vezes ela fazia uma mistura assim, só com cebola ali, refogado, ou um macarrão alho e óleo, assim, ela fazia do nada virar pelo menos um banquete, então era aquilo que tinha. E para ir pros treinos, às vezes era do outro lado da cidade, ia a pé, cronometrava aqui, não, vai demorar quanto tempo, porque não tinha dinheiro para pegar um busão e nada, às vezes dava sorte de pegar um amigo ali que ia, né, de carro, pegava uma carona ou outra, mas pelo sonho a gente fazia isso. Teve um projeto que eu participei também, que é o projeto do Basileu, o projeto Mandacaru, que era lá no Parque São Sebastião, que eu jogava com o Cadu Soares, que hoje é modelo, que é o do Nego, sabe? Então nós íamos, depois do Sonoel fui para esse projeto, e nesse projeto também fazíamos vários testes, a gente jogava também em várias cidades da região aqui, né, Pradópolis, enfim, várias cidades mesmo fazendo campeonatos e tal, fazíamos testes lá no Paraná, Laranja Mecânica, Junior Teams, que tinha uns times, né, o Londrina, enfim, Atlético Londrinense, se eu não me engano também, que tem lá, então
fui fazendo testes, né, cara? E quando eu cheguei no comercial, depois, né, desse projeto do Basileu em si, um abraço pro Basileu também, que tinha uma mentalidade assim de, pô, cara, você tem que fazer por onde, né, e tal. Então o esporte ensina muito também, né? E ali foi aonde que em 2008 eu já tava liberando quase meus 18 anos ali, que eu olhei e falei, cara, se não for aqui, eu já vou ter que parar e procurar trabalhar, porque aí o lado financeiro já começa a pesar sempre, né? A gente vai ficando mais velho, o lado financeiro sempre vai bater na porta falando, ó, você tem seus projetos, e aí, como que vai ser? Você vai viver pro esporte, mas você vai ter que abrir mão de outras coisas. E eu não estava apto naquela época a abrir mão de certas coisas, por exemplo, para cair 100% no esporte, né? Até mesmo porque eu já estava trabalhando, fazia uns trabalhos ali paralelo para poder me manter e tal, mas aí já foi ficando sufocante a situação, que aí eu peguei e falei, bem, futebol vai ser só um hobby mesmo, uma paixão que eu vou levar, mas eu vou trabalhar, e aí veio a musculação. Um primo meu, né, que é o Michael, na época ele já tava, pô... Hoje ele só mantém, né? Hoje já só mantém, né? Parecendo um rinoceronte, né? Ele tava, hoje mantém, né? Hoje parece ele tá ainda parecendo um rinoceronte, né? Um abraço, Maicão. Esse aí gosta, hein? Esse gosta, cara. Treina 2 turnos, e é um cara que, por exemplo, nunca foi um cara totalmente instruído no esporte e tudo mais, nunca foi nem inserido no esporte. Ele começou numa época ao qual a nossa geração ali era toda exclusiva pro futebol, ou alguns pro atletismo, ou outros pro basquete, e ele foi. Eu lembro dele treinar lá no Diego, lá nos Diego, bancários. Lá. Ali é o old school nosso ali, né? E foi ali que começou. Novão, e foi ali, cara. A hora que eu olhei pra esse cara, um cara gigante, eu falei, negão, é desse jeito aí que eu quero ficar. Parecendo o Calcalda do Michael Kaios. Desse jeito. Grandão, né? O tá Latrell maluco, e tal. Nossa senhora. Aí eu peguei e comecei. No começo, pô, cheio de dor, primeira semana, eu falei, que é isso, pai? Joguei futebol a vida inteira, nunca senti essas dores no corpo que eu tô sentindo aqui, não vou mais não. Passou uma semaninha, eu já tava lá de novo, e aí foi paixão, cara. Aí eu conciliava sempre o futebol com a academia, e isso foi até o fato do meu acidente, né, com 26 anos. Que aí eu tive que me reinventar novamente, graças ao esporte que hoje eu estou aqui graças a esse outro esporte. Te salvou, vamos dizer assim. Me salvou, E que me saciou aquela ânsia, né, de jogar futebol, porque, cara, é traumático, né? É difícil depois não ter, né? Mas vamos abordar esse tema aí agora, que assim, pra gente, confesso que foi difícil, cara. Eu lembro que eu tava em casa no dia, e aí a gente começou a se falar entre os amigos, falou, pô, o Zóio sofreu um acidente lá tal, e tá. E antes de você de fato ter que amputar, a gente já sabia que existia essa possibilidade. Tipo assim, aconteceu um acidente, até a galera chegar lá e te socorrer e de fato comentar o nível da gravidade daquilo, né? E eu falava, cara, não é possível, não acredito. Porque assim, foi você, mas poderia ser qualquer um de nós. E foi ali no bairro, né, e foi no bairro. Foi uma coisa assim, poxa, aqui no bairro não acontece tanto assim, né, cara? Pra ser nesse nível de gravidade, nível, né? Enfim. Houve, sim, alguns outros acidentes, né? Mas não com esse nível, igual você falou, de gravidade. E na ocasião, por exemplo, eu tava trabalhando, fazendo entrega de lanches, né? Na última entrega, cara. E no outro dia eu ia jogar bola com o Tutu, jogar bola com os caras tudo ali do bairro, ali, que era uma confraternização em si, né? Que eles reuniram a galera, que ia ser todo mundo ali do bairro, um contra o outro mesmo, lá na Fazenda Santa Maria, aquele campão lá e tal. Falei, nossa, então amanhã é o dia, pai. Então vou trabalhar hoje aqui. Preparou a chuteira e tal, já tava ansioso. E na última entrega, tava meio que chovendo, era antivéspera do Natal de 2018. Exato. Aí tava naquela, falava, vou andar mais na cautela, né? Pô, chuva, última entreguinha, vou tranquilo. E eu tranquilo, cara, ali na rua da escola mesmo, né? Um pouco mais pra cima ali, perto do condomínio Jatobá ali. Aí o carro vindo, fui confiar, cara. O cara ia brecar, pô. O complicado do trânsito hoje, foda do trânsito hoje, por isso que eu falo, o respeito ao trânsito tem que ter. E hoje tá tendo muita impaciência no trânsito.
uma impaciência, cara, que eu não entendo de onde vem. Nego buzina pra você, o outro já tá te xingando. Do nada. Do nada, de graça ali. Aí já começa um debater com o outro, já sai o outro ali do carro, da moto e... Esquece as leis de trânsito. Esquece. Aí às vezes é um pai de família, outro pai de família. Pessoas do bem, mas que de repente... O trânsito transforma. Entende? E nesse caso, a pessoa ao qual, né, veio, eu buzinei, achei que a pessoa ia parar, não parou, cara. Aí o reflexo, assim, eu costumo até brincar, né? O reflexo que você consegue sair e desviar é só em filme, pai. Porque a realidade foi que eu olhei, o reflexo foi realmente de pular da moto, não foi nem de acelerar ou frear, porque ele tava muito em cima. Só que a hora que eu tentei levantar, ele pegou. Aí ele saiu me arrastando e a perna... A hora que eu levantei, que o cara tentou fugir, né? E que eu levantei pra ir em cima do cara pra falar o que você tá arrumando e tal, porque eu não vi a gravidade até então. Pra mim foi uma batida assim e tal. A hora que eu olhei, a perna pendurou, pai. Aí o desespero veio, né? Aí eu só pensava no futebol que eu ia jogar no outro dia. Sim, o desespero visual. Ali você tinha, talvez, sem ter a total dimensão do problema, mas ali você falou assim, cara, é grave. Cara, olha, possa ser que pessoas não acreditam, mas sei que pessoas acreditam também. Ali a minha espiritualidade, veio uma voz no meu ouvido ali, sim, que ao mesmo tempo que me desesperou, me acalmou. Porque eu vou chegar nesse... Eu olhei, pendurou a perna, cara. Eu falei, meu Deus, ali já veio na minha mente, você perdeu a perna. Porque foi de uma forma assim, que só o que me segurou, porque eu tava de calça jeans, foi a própria calça jeans. Mas ficou feio, e saindo sangue, eu falei, foi grave. E aí eu já caí no chão, já comecei a gritar, e nessa hora já começou a vir várias pessoas ali no entorno, conseguiram segurar, né? Até então o motorista lá, porque tentou se evadir, né? Do local. E aí, socorro vem, e aí ao mesmo tempo que eu olhei assim pra cima, cara, tava chovendo, né? Caindo uma garoa, o céu limpou. E nessa mesma hora veio uma voz no meu ouvido e falou, você perdeu a perna, mas você vai ficar bem. Ore. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar, e veio o resgate em si e tudo mais. E dali, cara, eu já tirei forças porque ali eu senti que realmente a vida ia mudar. Entende? Ali eu já não ia mais jogar meu futebol. Caramba, velho, você tá maluco. Sério, cara, porque ali... a gente ficava, por mais que a gente tenha proximidade, sim, eu lembro que a gente ficava e eu gritava. Vivendo esse momento aí. Sim. Apesar de ser um lugar super próximo à minha casa, não é tão próximo pra dar pra ouvir, mas eu sei que a gente falava que dava pra ouvir lá da escola. Amador, cara. Dava pra ouvir você gritando. Sim. Era tipo quarteirões de distância. E dois fatos, assim, né, que é foda, porque eu lembro que logo quando aconteceu o fato e você teve que amputar a perna, você já tirou uma foto e a gente já foi recebendo sua foto, seus vídeos, assim. Sim, tipo, instantaneamente você já consciente que você tinha perdido a perna e você ainda continuando sendo o cara que você sempre foi no sentido de ser extrovertido e tudo mais, falando que você tava bem e tudo mais. Por mais que por dentro, pô, sabia que tinha alguma coisa muito errada ali que poderia aparecer em dado momento. Mas você se mostrou um cara muito evoluído espiritualmente, igual você falou. Foi espiritualidade. Porque não tem como uma pessoa que tá acostumada a viver uma vida normal e acontece essa fatalidade, a pessoa virar a chave tão rápido, igual você virou ali instantaneamente, entendeu? Foi instantaneamente porque, assim, a minha família sempre foi uma família fiel a Deus, né? Família de cristãos, assim, de católicos, evangélicos, porque a família é grande, né? Tias, tios e tal, então cada um seguiu uma vertente de religião, mas assim, a minha mãe em si, minhas tias mais próximas ali, que conviviam comigo ali mais repetitivamente ali, mais diariamente, meus primos, católicos. Então eu segui, né, essa questão de fé, já, né, sou batizado, fiz catequese, sou crismado na igreja católica, né? Frequentei outras religiões por questões também, né, de amizades, por questões também de familiares também, que já fui na evangélica e tudo mais. Então eu sempre tive comigo o quê? Pra tudo na vida, fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé na vida. Eu, no meu caso, fé em Nossa Senhora Aparecida, minha esposa também, que tem uma história de superação incrível também, que a gente vai chegar nesse ponto, se possível chegar até lá. Mas, enfim, naquele momento foi que a hora que eu escutei uma palavra, tipo uma voz na cabeça, né? As vozes da mente, né? Que a gente costuma dizer.
veio e falou, ó, você perdeu a perna. Aí foi onde que eu deitei, porque eu em princípio eu já comecei a gritar, meu futebol, porque tinha um futebol no outro dia, tava preparado para aquilo, e de repente eu olhei, a perna pendurou, falei, meu Deus, meu futebol, aí já veio essa voz na cabeça, você perdeu a perna, calma, você vai ficar bem. Aí eu deitei, nisso que eu deitei, o céu se limpou, cara. Aí veio uma voz, comece a orar. E eu sempre tive essa questão, né, dos familiares do quê? De para tudo na vida, seja bom ou ruim, ore e agradeça. Sempre consagre a Deus a tudo que você fizer na vida, independente de qual seja a situação. Deus vai te dar o caminho, vai te dar a resposta, por mais difícil e por mais demorado que seja, vai chegar. Os pingos nos is que a gente costuma dizer, vai chegar a diretriz. E para mim ali foi rápido, por quê? Um tempo atrás, acho que umas 2, 3 semanas atrás, um motoqueiro que entregava ali que fazia, né, o serviço de motoqueiro ali na farmácia do Manuel Pena, ele faleceu. Ali perto da De Pascoal, ali, sabe, perto da Anhanguera e tal, e foi um acidente parecido. E tipo assim, quando é acidente com outras pessoas, às vezes a gente, né, nossa, poxa, tal, mas a gente não vê qual foi a gravidade em si, porque não foi com a gente, né? De repente aconteceu ali porque foi muito perto um do outro, né? Aconteceu comigo. E no caso dele, ele desmaiou e veio a falecer. O que veio na minha cabeça naquele momento? Eu não posso desmaiar, pô. Se eu desmaiar, eu vou morrer. E aí foi onde que veio as dores e os gritos, né? Mudou o cenário de desespero. Tipo, você tava preocupado com a perna e depois você falou assim, putz, vou morrer se eu baseado no que você tinha ali e veio de consciência isso a todo momento. na hora. Porque eu acredito que a dor é tamanha que o cérebro chega a bloquear. Uma hora, se precisar, ele te desmaia mesmo. Pra você não dar continuidade. Nossa, ele não sabe lidar com aquilo. Irmão, eu gritava, tem até os vídeos até hoje, né? Do resgate em si e tudo mais. Eu olho pra me recordar, às vezes, nos momentos mais difíceis que eu tô vivendo, em algum momento difícil do dia a dia. Eu me recordo a isso pra olhar e falar, meu, você passou por isso, bora pra frente, né? Então naquele momento eu comecei a gritar muito e eu pensava, meu, ore, mas não desmaia. Aí veio o resgate e tudo mais e me levou pro hospital. Aí lá o negócio é o choque de realidade. Porque eu cheguei na emergência, cara, e eu lembro que eu estava deitado, né? Eu via os vultos das pessoas passando, né? Que eram os enfermeiros, né? As enfermeiras, os médicos. Véspera de feriado, final de ano, final de semana, né, cara? Fim de ano e tudo mais. Então tava tendo muito acidente aquele final de semana. Muito mesmo. Tipo assim, tava chegando um acidentado. E lá na HCUE, né? Quero agradecer aos profissionais de lá, profissionais da saúde. Cara, é essencial, cara. E, enfim. E eu ficava perguntando toda hora, eu vou viver ou vou morrer? Ali eu já não conseguia mais mensurar a dor, né? Eu já tava desesperado mesmo, porque ser humano, a gente, por mais fé que a gente tenha, uma hora que o desespero vem, e ao mesmo tempo orando, enfim, mas eu ficava naquela apreensão, poxa, cara, eu vou morrer. E nisso passou um médico assim, eu acho que, costumo até brincar, eu acho que ele ficou de saco cheio de eu ficar perguntando toda hora e ele tendo que, né, se movimentar. Ele falou, olha, você vai viver, só vai colocar uma prótese, você vai ter uma vida normal. Agora, você quer ter real certeza que você vai viver ou não? Olhe pros lados. Irmão, ali o negócio foi o choque de realidade. Eu vi pessoas no estado assim... deplorável. Muito forte. Cena forte, cara. É emergência, é sangue pra tudo qualquer lado, é pessoas vindo, tentando reanimar outras, aquele desespero que a gente vê em filme mesmo, resgate ali eu parei, aí reconectei de novo. Aí falei, Deus, obrigado pela sua oportunidade. Se eu realmente viver, eu vou viver. Ali eu já reciclei tudo que eu, às vezes, carreguei de ruim comigo. Ali eu reciclei, pai. Até aquele momento ali já... Ali reciclei. Ali, aquele momento ali pra frente, eu olhei, cara, eu tenho que mudar de vida a partir de agora. Eu não posso me dar o luxo de ficar em depressão. Eu não posso, sim, vai ser difícil. Eu já tava, sabe, mentalizando tudo isso ali naquele momento. Beleza, veio a cirurgia... Retiraram, né, o que tinha que retirar, porque a perna não teve como religar mesmo, estava bem, né, bem destruída mesmo, danificada. E aí quando eu acordei no outro dia, fui pro quarto, aí a primeira sensação foi de alívio. Eu acordei, eu já sabia, né, óbvio, com muita dor em si, mas
Falei, putz, tô vivo, cara. Nossa, Deus me deu uma nova chance. E foi dia 24. Dia 24 é véspera de Natal. E para nós que somos católicos, a gente utiliza daquela questão que é o nascimento de Jesus, né? Dali eu peguei, tô nascendo de novo aqui. Foi aonde que eu tirei uma foto, até brinquei, né? Na época, na ocasião, acho que foi minha mãe que tirou a foto pra mim, né? Falei, mãe, tira uma foto aí pra postar lá no Facebook lá, falar que eu tô bem e tal. Acho que eu lembro dessa foto, você na maca, assim. Aí eu na maca, eu falei, vai, tira a foto. E eu de sorrisão e tal. Depois eu te mando essa foto e tudo mais. Eu acho que tem, né, amor? Eu lembro, circulou no celular, né? Nos nossos grupos lá. E, cara, ali eu tirei de letra no sentido assim, óbvio, não tô aqui desmerecendo, julgando outras pessoas que às vezes realmente caem em depressão, porque é real, é fato, só que ali eu não pude me dar o luxo disso, por quê? Porque ali eu já tive as respostas. Entendi. Entende? Lógico que no percurso foi dolorido, Sim. Reabilitação, tudo isso, mas assim, naquele instante, eu falei, meu, tô vivo, cara. Sabe, então eu tenho o que fazer a mais nessa vida, porque teve casos de pessoas que morreram por tão pouco, por muito pouco, às vezes caiu de bicicleta, sim, bateu a cabeça, inevitavelmente uma morte mais boba, e você mais passou boba. por um acidente grave e sobreviveu. E na minha cabeça eu não achava que era grave, pra você ter uma ideia. Eu fui ter a noção da gravidade na hora que o médico falou, ó, vai ter que amputar. Aí foi onde que eu comecei a desesperar. Vou morrer, eu vou viver. Vou morrer, eu vou viver, doutor. Ô, moça, ficava, sabe, aquele chato, sim. né, desesperado e tal. Aí o cara, ó, calma. Olha pros lados. Aí eu comecei a orar para as pessoas que, né, não sei se sobreviveram. Uma tava esquartejada. É coisa feia, cara. Tipo assim, de Deus ver amado. ali. E foi onde que a gente tira o que a vida é filosófica a todo momento, né? Ali eu vi que os meus problemas eram pequenos perante os problemas das outras pessoas que estavam chegando. Aí depois as enfermeiras, eu fui conversando, que eu fiquei 2 semanas no hospital, né? Fui conversando com as enfermeiras, né? Com os enfermeiros, com os médicos que iam lá para avaliar, né? E tal fulano viveu, um ficou na cadeira de rodas. O outro, infelizmente, não sobreviveu. E aí eu falei, poxa... né? Então que Deus tenha um bom lugar para outra pessoa, né, que ficou na cadeira de rodas, que possa também, né, ter essa superação que você teve de vida no seguinte e de encarar né, da forma que dá, né? E ali eu falei, cara, eu vou viver de forma diferente, saindo daqui eu vou resgatar minhas forças e vamos pra cima. E a primeira coisa que eu falei pro doutor, doutor, quando eu posso voltar a treinar? Isso tinha feito nem uma semana que eu tava no hospital. Falei, posso voltar a treinar, doutor? Tal, não, calma, vamos fazer tudo certinho, reabilitar e tal, tudo mais. E de lá pra cá foram essas conquistas que estão aqui na mesa, e tanto na vida, né, pessoal, sentimental. Interferiu positivamente em tudo, né? Em tudo, porque se cara. a gente pegar esse cenário que você falou, beleza, aí você sai, até você conseguir adquirir a sua primeira prótese é uma etapa. Eu lembro de você treinar sem prótese. Eu fiquei quase 1 ano e 2 meses, acho que quase 1 ano sem prótese, né? Porque o coto, para quem não entende, quando você tem uma amputação, que o corpo, um membro, ele atrofia, que é uma forma, né, do corpo combater ou se proteger de uma certa forma, coisas naturais do corpo humano. Ele atrofiou meu músculo esquerdo da perna e o coto ele incha, né, porque teve a cirurgia ali no local e tudo mais, então é todo um tratamento ali, um cuidado que tem que ter, tudo mais, tanto é que eu fiquei ali 1 mês exato, até meu coto pelo menos tirar os pontos, mas ainda estava inchado. Então o coto ele sempre vai diminuindo. A tendência é sempre porque ali já não tem mais aquela circulação, já não tem mais o impacto para poder fazer a musculatura ficar forte. É o osso revestido ali de uma certa camada de músculo ali, entende? Mas assim, tava muito inchado. Então até eu poder pegar a prótese levou esse tempo, que eu peguei a minha primeira pelo HC, né? Pelo HC Campos. E aí eu falei, poxa, mas eu não vou esperar 1 ano para poder sair da cama. Tinha minhas muletas ali. Falei, minhas parceiras de guerra aqui, pai. Você começou a utilizar suas muletas até você sair
poder ter as suas próteses, assim, e é um tempo. Você identificou e falou, cara, não vou esperar. Não posso esperar. A prótese ficar pronta, eu vou começar a movimentar. E eu lembro de ver vídeo seu andando no sofá. Isso, foi uma forma que os fisioterapeutas me falaram, né? Ó, anda no sofá, uma estrutura mais maleável. Pra quê? Pra você calejar esse coto aí. Cara, dói pra caramba, irmão. Sabe aquela dor de cotovelo que você bate, dá aquele choque, você perde até o rumo? Era mais ou menos isso daí. E eu falei, bom, já que eu fiz a lição de casa, né? Porque eles falaram, olha, você chegando em casa, não fica só numa posição. Começa a esticar a perna, porque assim, você tende ao quê? A ficar só numa posição, porque dói. Mas só que você não pode ficar totalmente esticado, porque senão você não dobra mais a perna. E você não pode ficar só com a perna dobrada, porque você não estica mais. Então você tem que fazer esse trabalho aí, né? E fui fazendo. Colocava as muletas do lado e andando, né? Pra poder fortalecer o coto em si. Mas assim, deu um mês da recuperação, fiquei 2 semanas no hospital. Saí do hospital, fui pra casa e tudo mais. Na 3ª semana... aí tive o retorno e tudo mais, perguntei pro médico, doutor, quando que eu posso voltar a treinar? Eu queria voltar a treinar. Só que aí na 3ª semana que eu já tava em casa, entediado, que eu só saía da cama e ia pro sofá, do sofá pra cama, né, enfim, naquela angústia de querer fazer algo, eu comecei a fazer flexões, né, no chão de casa e filmava e jogava no Instagram, mas por intuito de me motivar. Não, eu consigo fazer minhas flexões aqui, vou voltar a treinar aqui e tal. E aí foi onde que entrou o Dedé na minha vida. Que ele olhou aquilo, que meu intuito era voltar pra musculação, né? O CrossFit ainda não era uma realidade igual é hoje. Naquela época ainda... não tinha nem tanta ascensão. Assim, né? Apesar de existir, não era mais elitizado, lugar, né? Específico igual tem hoje tanto, assim, aberto, então, né? naquela época, em 2020... né, era mais elitizado. O CrossFit já era uma realidade, mas mais nos Estados Unidos, né, em outros países. Aqui no Brasil em si, era um ou outro box que tinha aberto aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, e aqui no Brasil também, era alguns assim. Então tava em ascensão ainda, né? E aí tinha aquele certo preconceito, né? Tudo que é novo, às vezes gera um debate assim, pô, CrossFit, né? Pra mim, e eu caí nessa questão, né? Pra você ver que contradição. Ele me chamou umas vezes antes de eu sofrer o acidente, que naquela época, por exemplo, teve uma época que eu não tinha dinheiro para pagar academia, eu treinava lá no Parque Raia, fazia barra e tudo mais, corria, enfim, sempre me mantive ativo, né? E ele falava, vem aqui treinar, você vai se dar bem, você gosta de futebol, é dinâmico também, CrossFit. E CrossFit, pai... CrossFit, o negócio é musculação, pegar pesos, tal, aquele preconceito, né? E aí sofri o acidente e tudo mais, fazendo flexão em casa, postei os vídeos e tal, ele me pegou e falou, irmão, assim que puder, se tiver liberado, vem aqui, eu vou te receber, eu vou te reabilitar. Até então o intuito dele era me reabilitar mesmo. O que eu ia fazer depois de reabilitado, ok, se eu ia seguir no CrossFit ou não. E ali ele abriu as portas, ele na época também, até então sócia dele, a Juliana, que abriram ali as portas. Hoje o local é dele, né? Ele arrendou junto com a esposa dele, tá levando super bem também o negócio, mas ali ele abriu as portas pra mim. Tanto é que no primeiro dia eu esqueci que não tinha perna, né, mano? Fui fazer um treino lá, fui apoiar a perna esquerda, não achei ninguém, caí, enfim. Mas o bom é que você leva por esse lado, cara. E sim, até essa situação do membro, apesar de não existir mais fisicamente, o seu cérebro entende que ele tá ali ainda. Tem muita gente que alega que coça, sim, que são várias situações, tipo, às vezes você não tá... Você assusta como se fosse bater em alguma coisa. Sim, tanto é que tem algumas pessoas que tem que fazer um tratamento do reflexo do espelho, né? Que é a dor do membro fantasma. Que a gente fala. Que é a dor do membro fantasma. Para algumas pessoas, no meu caso não chegou a doer o coto em si, mas chegava a coçar, que às vezes eu pensava que tá coçando o calcanhar, não tinha mais o calcanhar ali, o cérebro ainda, até entender que não tem mais o membro, coçava o dedo, o dedão do pé, o dedão, a sola do pé, mas eu tava coçando o coto ali, porque, né, os nervos estão ali ainda, né, então até se acostumar. Então o que me fez ter essa noção motora, né, a questão do meu corpo em si, foi os treinos. Aí eu fui indo,
Fui indo com o intuito do quê? De me reabilitar, de treinar também, né? De sair aquela ânsia de querer fazer as coisas e tudo mais, porque até então minha vida era mais monótona até então, né? Era cama e sofá. Ficava o dia inteiro no sofá, voltava pra cama pra dormir. Ia tomar banho e tudo mais, então era só dentro de casa. Eu falei, não, meu, preciso me reerguer e tudo mais. Aí eu fiquei esse ano inteiro até poder pegar a prótese. E nesse ano eu já fiz, né? Fui tendo aquela paixão pelo CrossFit que me trouxe o quê? Aquela questão de competitividade do futebol, por exemplo. Que é dinâmico, né? É um esporte também ali que é desafiador, é você contra você mesmo, enfim. E dali 3 meses após a amputação, eu já me vi ali num campeonato interno lá do cross mesmo. Fui, participei, adaptava, né, a algumas provas. Por exemplo, algumas provas que eu tinha que fazer levantamento de peso, eu colocava uma caixa assim para poder apoiar a perna esquerda. E fui indo, cara. Competindo com pessoas que não têm essa necessidade especial no sentido de ser amputado, alguma coisa do tipo. Alguma coisa do tipo, você competia com... E talvez no mesmo nível, assim, para vocês entenderem, para cair no ensejo. O Márcio hoje, ele compete com pessoas que não têm problema de amputação. Pessoas que têm todos os membros e uma competição normal. E ele bate medalha e bate pódio competindo com essas pessoas. Aqui na mesa, tem algumas tem aqui, dá pra ver, tem mais de 15 medalhas que ele conquistou aí, entre as provas que de fato ele chegou no pódio, que de fato foi participação em si. Só que assim, cara, é uma vitória que assim, quantas pessoas que não têm 2% de todo esse problema de cenário que você colocou, que não se sujeita a se educar efetivamente na parte física e não competir para ganhar das outras pessoas. Mas assim, a competição interna no seguinte sentido: eu sou capaz de realizar e fazer aquilo. Exatamente. E o cross, ele nos possibilita isso. Eu não falo que ele só me possibilitou. Até mesmo que nesses 5 anos, né, que eu estou aí inserido no CrossFit, eu conheci outras pessoas também da mesma capacidade, né, igual a mim, até piores do que eu, que fazem também. Pessoas amputadas do membro superior, cadeirantes, neuro, né, que tem muitas pessoas com uma capacidade reduzida mental mesmo, assim, que praticam. Então, tá abrindo o leque, né? Tá se tornando, igual eu costumo dizer, o paraatletismo, o CrossFit, tá se tornando até as Olimpíadas Paralímpicas, por exemplo, né? Que tá abrangendo para essas pessoas serem inseridas também. Porque, assim... Cara, muitas pessoas pensam, até a gente brincou aqui, eu falei, vamos lá treinar, Gui, então você falou, não é pra mim. Muitas pessoas têm essa questão, não é pra mim e tudo mais. Só que é pra todos, irmão. É pra todos, o esporte é adaptável pra todos, seja lá qual for. Né? O negócio é você pegar e ver aquilo que tu quer. Isso eu falo pra todos, né, que estão ouvindo aqui agora. Tem que se mexer, cara. Porque é dali que você vai tirar forças para, às vezes, um pensamento que você não tem ali na hora, mas por tantas questões benéficas que o esporte nos proporciona, você vai ter um pensamento bom depois dali, sabe? Você vai se reconectando, você vai se desafiando. É isso. O CrossFit hoje, na minha vida, para a vida de muitos também, mas para mim em particular, era eu contra eu mesmo. E aquela questão, né, de satisfação de poder realizar um movimento ao qual eu achava que era impossível por não ter a perna. Poxa, eu tô conseguindo fazer aqui um levantamento de peso com um peso X. Pô, legal. Né? A única questão que eu não faço hoje por questões anatômicas é a corrida. O que eu mais fazia antes, quando era jogava futebol mais novo, hoje eu não faço por questões lógicas, né? Porque a prótese tem que ser especial para determinadas atividades. Tanto é que existem as lâminas curvadas, que tem muito, né? Que, igual os corredores de paraatletismo, né? Das Paralimpíadas, enfim. Só que é uma prótese específica só para aquilo. E no cross, como é muito dinâmica, essa daqui já me sustenta muito bem, e aí eu adapto, né? Então o esporte ele é adaptável para qualquer pessoa, cara.
Basta querer, basta se desafiar, né? E no cross, assim, deu 3 meses, comecei a participar dos primeiros campeonatos. Falei, opa, é legal isso aqui, porque a comunidade do CrossFit em si, eles abraçam, né? Não sei se eu posso ser... É um subgrupo dentro da sociedade. Exatamente. Ali, né? A galera da corrida, a galera do CrossFit. Exatamente. É igual a da corrida, o do ciclismo, por exemplo. Você vê a galera aí. É um subgrupo dentro de uma sociedade aí. E no cross em si, qual eu tô inserido, cara, a hora que eu participei do primeiro campeonato em si, eu não tava ligando pra pódio, eu tava ali pra querer terminar o time, fazer até a última repetição ali do exercício em si. Falei, eu vou me desafiar, cara, por que não? Eu não posso fazer isso? Eu posso sim, nem que se for uma repetiçãozinha ali eu vou fazer e depois nos treinos eu vou melhorar. E, cara, mesmo eu sabendo que ia ficar em último naquela ocasião, as pessoas que já, né, terminaram ali os exercícios, todo mundo se junta e vai, vamos lá. E aquilo, cara, arrepia. É uma comunidade que vem se tornando mais efetiva, né, cara? Então foi aquilo que me engajou. Eu falei, poxa, é isso que eu quero. Falei, se um dia eu falei mal do CrossFit, esquece, pai. Cheguei no Dedé e falei, irmão, obrigado, viu? Tamo junto. Semana que vem tô aí de novo. E foi indo. Essa paixão aí virou uma chave muito rápida e aí já são 5 anos, né, cara? Isso. E o CrossFit me possibilitou também entrar na equipe de paraatletismo naquela ocasião, no ano de 2020, né, ao qual eu conquistei algumas medalhas também no campeonato regional, né, que foi em Franca. 2019, perdão, porque ainda em 2020 eu já tava com a prótese. Em 2019, que eu ainda usava muletas, né? Cara, ia pra cima e pra baixo com a muleta também. Por isso que eu falo, nada nos impede. O que impede é a mentalidade. A mente. Isso. A mente, cara, se você tem a prisão da mente em si, aí te impedindo de fazer tal coisa, cara, se liberta. Aquilo que eu falo pra todo mundo, cara, que eu vejo, irmão, é a mente. Óbvio, respeitando seus limites, né? Mas assim, se tu quer, velho, faça, irmão. Só se livra das amarras da mente que dá certo. E com isso fui no paraatletismo e tudo mais. E do paraatletismo veio a medalha mais... Óbvio, teve dentro do cross que eu consegui pódio e tudo mais, mas a que mais me impactou foi essa daqui, cara. Mostra pra gente, mostra naquela câmera ali, ó. Que essa daqui, que foi a corrida integração. Para os corredores, né, os amantes da corrida, porque convidaram nós, né, para atletas ali na ocasião, que eu fazia arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, ao qual consegui 3 medalhas naquele ano. E essa medalha aqui, cara, eu não tinha prótese, eu só tinha as minhas muletas, e falaram, olha, vocês querem participar? Tem como vocês participarem fazendo um percurso aí de 5 quilômetros. Eu falei, mas como que eu vou e tudo mais? Você pode ir na cadeira de rodas e tudo mais. Mas aí eu peguei e falei, mas a cadeira de rodas em si, eu já tô com as minhas muletas aqui e tal. Eu acho que eu vou de muletas, né? Teve os cadeirantes que foi bem legal. Os caras também tiram onda, cara. Você vê a equipe de basquete sobre rodas também, os caras são fera. E aí eu olhei e falei, poxa, antes eu corria 5 km tranquilo, né? Mas eu tinha a perna, né? Pô, e agora? Com muleta, será que vai? E foi a que mais me impactou. Fui e fiz, eu acho que em 50 minutos. Você correu 5 quilômetros de muleta, cara. De muleta, Tudo cara. que a gente estiver falando aqui, assim, a gente vai ter que catar o seu caso, vamos ter que fazer um episódio 2 em loco, com você treinando pra galera ter essa noção dinâmica de como é isso, cara. E essa daqui... É algo que você fala assim, cara... Não é pra puxar o seu saco, não, irmão, mas essa aqui é... pra você guardar de recordação. Que isso, cara. Obrigado. Que é a medalha, assim, mais impactante na minha vida isso, mesmo. Cara. Vou colocar num quadro com uma foto sua da matéria, cara. Foi daí que surgiu, né, as matérias também que fizeram ao meu respeito da minha vida, da minha superação aí de vida. E, cara, essa corrida aí foi onde que eu deixei tudo também, né? Todos esses campeonatos eu deixei tudo de mim, sim, claro. Obrigado. Teve os pódios, tive primeiro lugar, segundo, terceiro, mas essa em si eu não ganhei nada, assim, em termos de pódio, né? Porque não tinha nem copo também, né, pai? Não, mas em termos de satisfação, de realização... Capacidade, mostrar que você era capaz. Cara, minha perna, por exemplo, fiquei 2 semanas de cama depois, pai.
Esquece, eu fiquei debaixo do braço aqui tudo esfolado. Machucado. Mas assim, o percurso em si era desafiador também, que foi ali perto dos Olhos d'Água, então ali é morro. Inconstante, né? Então ali eu olhava aquela ladeira em si, assim, eu falava, bora, pai. Aí eu fui no meu time, o Dedé me acompanhou, a esposa dele também na época, ela foi ao lado ali também, o Dedé se desafiou, surgiu até uma matéria na época também, nessa questão da corrida, como que eu iria correr. Aí já tinha um preparo físico atrás disso também, mas eu fui no intuito mesmo falar, pô, Dedé, e aí, você vai comigo? Ele falou, bora, pai. Dedé, um forte abraço, tamo junto. A Marcela, que é a esposa dele, que hoje é nutricionista lá do boxe, um grande abraço também. E a todos que me acompanham, né, cara? E ali naquele momento, Gui, foi aonde que eu falei, é isso. Eu sou capaz de tudo que eu quiser, cara, né? É isso. Se vier prótese ou não, até então eu só tava de muleta, se vier prótese ou não, vou seguir a minha vida com meus propósitos, vou treinar, vou fazer o que eu gosto e nada vai me parar. E Deus vem só abençoando desde então. Isso é muito importante, cara, mas a gente vai... É que não dá pra explicar pra você que tá em casa o tamanho que esse cara representa. A gente vai ter que gravar um treino junto com ele pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas eu gostaria que antes da gente encerrar, que você fizesse... mandasse uma mensagem pra quem tá em casa e motivando essa pessoa, falando, cara, você é capaz dentro das suas limitações ao esporte. Queria que você deixasse essa mensagem e também ao encerramento disso, você deixar aí um agradecimento aos seus patrocinadores que permitem que você seja esse cara totalmente elevado, que não tem uma... que você não, vamos supor, que você não se impõe um limite do que você pode realizar ou não, e muito disso vem da sua mentalidade, mas também vem de quem te incentiva. Então, quem te incentiva é de extrema importância para esse cara que está aqui hoje. Primeiramente, quero falar para você que está aí do outro lado nos assistindo aqui, parabéns, Gui, tá, por essa iniciativa, por ter me convidado a estar aqui hoje. Mas assim, para você que se encontra num momento difícil da vida, momentos difíceis vão ser sempre realidades da nossa vida, não tem como se livrar disso, mas acredito que momentos difíceis vêm para nos tornar fortes. Pode até ser clichê isso que eu tô falando, mas quando a gente passa realmente por um momento desafiador, ao qual você se encontra encurralado, que fala, poxa, perdi os pontos. Não, você não perdeu, você tem uma força interior dentro de si, mantenha a fé em Deus, independente da sua religião, independente se você também não acredita, mas acredita em você pelo menos, que você é capaz de superar qualquer adversidade que tiver aí dentro na sua vida, seja financeira, seja física, sentimental, familiar, enfim, espiritual. Procure meios de se movimentar, de se mover. Eu sou suspeito para falar, mas o esporte é uma ferramenta crucial para você se livrar desse momento aí. Ou se não for a ferramenta, vai ser o caminho, pelo menos, para você sair dessa dificuldade ao qual você está enfrentando hoje. E tenha fé que dias melhores virão, e realmente vem. Nem tudo dura para sempre. Momentos bons não duram para sempre. E especialmente também os momentos ruins. Eles têm prazo de validade. Então, fica aqui a minha mensagem para você. Não desista dos seus sonhos, seja quais são, se for pequeno ou grande, sonhos são sonhos. Não desista de você, não desista de quem você foi um dia, daqueles sonhos de criança, nem que por um momento, mas não deixe de acreditar que é capaz de superar aí as adversidades do dia a dia, porque Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho, e sorriso no rosto, alegria no coração, leveza na alma, que com certeza você vai chegar lá, de alguma forma você vai chegar lá. É isso. E um abraço para os meus patrocinadores. Mas antes disso, eu quero primeiramente agradecer a Deus. Quero agradecer a minha mãe Maria Celina e a minha esposa Jaqueline Fabrocini, que Deus me concedeu uma mulher guerreira, uma mulher que, se possível, um dia eu falo muito para ela falar a história de vida dela, que superou questões assim da vida que, se ela contasse mais, o pessoal ia ficar abismado com tanta garra que essa mulher. Ela é a minha motivadora hoje no dia a dia. Até então, antes de conhecer ela, era minha mãe. Hoje eu tenho duas mulheres
guerreiras. Eu fui abençoado pela vida por ter essas mulheres na minha vida e tenho até hoje. E quero agradecer principalmente também aos meus patrocinadores, a Ortopedia Jaco Maricó, a todos os profissionais que lá trabalham também, que me colocaram de pé, que me forneceram aí os reparos, né, a manutenção da prótese em si, para poder pegar os pesos que a gente pega lá no dia a dia. Ao CrossFit Life Raft, ao Dedé, a Marcela, a todos os alunos ali, os coaches, Nicolas, João, Gabriel, enfim, a todos os outros também que vão chegando agora também, que vão nos ajudando ali no dia a dia. Muito obrigado mesmo, de coração. E também a fisioterapia do Vinícius Rossati, tá? A VR. Vinícius Rossati, que hoje está lá na Itália, lá fazendo um trabalho formidável lá com a equipe do futsal. Não sei se ele está hoje, ele estava na Sampdoria, não sei qual equipe que ele está. Ao Guilherme também, que trabalha com ele. Muito obrigado. A gente não tá tendo muito contato ultimamente por conta da minha correria, né, no meu trabalho, mas eles cuidaram de mim nesse percurso desde que eu me entendo por amputado. Obrigado aí. Então esses são meus patrocinadores que eu quero agradecer de coração, e não somente a eles, se me cabe um pouquinho aqui do tempo, Gui, a todos os meus amigos, presentes ou não, aos familiares. Cara, eu só tenho a agradecer, porque Deus colocou pessoas na minha vida que só me ajudaram. São tantas pessoas que me ajudaram que eu peço até perdão por aquelas que eu não consegui mencionar, porque o tempo aqui é um pouco curto também. Mas que Deus abençoe a todos vocês que estão aí num momento difícil da vida. Erga a cabeça, mete o pé, vai na fé, manda a tristeza embora, que vai chegar a sua hora. Chegou pra mim e vai chegar muitas coisas ainda, acredito que sim, mas tem que trabalhar, tem que lutar, tem que pensar em coisas boas, tem que se movimentar, que é assim que as coisas vão acontecer, quando menos se esperar, vão acontecer. Cara, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de entrevistar você. A sua história é incrível. Eu me sinto honrado, primeiramente, de ser seu amigo e conhecer sua história de perto. Conhecer realmente o cara que sempre foi determinado, descontraído e um amante do esporte em todos os âmbitos, e ver que essa adversidade da vida não foi capaz de te tirar isso e que você superou. Hoje você é uma fonte de inspiração para mim, para a vida. Não falo esportivamente, não. E para várias pessoas do nosso cotidiano, que às vezes essas pessoas nem citam diretamente isso para você, mas assim, toda a nossa roda de amizade em comum, e até pessoas que me conhecem, mas não te conhecem, e quando eu falo que te conheço, elas vêm falar, porque você já tem uma notoriedade aqui no cenário municipal, né? Sim, e isso é muito satisfatório para mim. E agradecer aquelas pessoas que ficaram até agora no nosso episódio. Eu prometo para vocês que tudo isso que a gente falou aqui, que dão uma amplitude do que esse cara representa, a gente vai fazer um 2, só que a gente vai fazer fora daqui. Perfeito. A gente vai levar essa estrutura que a gente tem aqui do Detona lá para onde você treina. Perfeito. E a gente vai fazer uma gravação lá e a gente vai conseguir extrair isso, porque eu tenho certeza que, humanamente falando, bons exemplos de superação precisam ser passado para outras pessoas. Certeza. E acho que essa fonte que a gente tem aqui dentro da mídia social possibilita isso. Então, agradecer a você que ficou até agora. É uma honra ter a sua presença. A gente realmente traz os fenômenos esportivos para impactar positivamente a sua vida. E agradecer mais uma vez a sua presença, a presença da sua esposa. Obrigado. E até uma próxima em breve. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado, viu, mano? Tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Valeu.